Bom, então, na semana passada, a gente terminou falando da bomba de Arquimedes, né? Estava fazendo uma visão geral de todas as máquinas operatrizes, né? A gente falou um pouquinho, pelo menos de forma introdutória na verdade, introdutória, mas com detalhes construtivos, vamos dizer assim, né? Detalhes operacionais, né? De forma introdutória do ponto de vista que a gente não viu nenhum conceito físico, né, de funcionamento desses dispositivos. A gente fez viu o conceito de funcionamento de diversos, de quase todos os tipos, né, de máquinas operatrizes, tá? E naquela nossa divisão, né, de deslocamento positivo ou volumétrica e as turbomáquinas, né, ou dinâmicas. Bom, então, agora a gente vai falar das... E aí, nessa parte aqui, né, só relembrando aqui, ó, só um pouco mais rápido, né? A gente estava falando, né, vindo aqui nessa nossa divisão, a gente estava desse lado aqui, né, falando das bombas de deslocamento positivo, tá? A gente está, enfim, a gente está falando das bombas, né, na aula passada a gente terminou de falar de todos os dispositivos, todas as relações de interação entre energia mecânica e energia hidráulica. Agora a gente está especificamente nas máquinas operatrizes, as que fornecem energia para o fluido. A gente tinha visto, feito a introdução também das máquinas que recebem energia do fluxo, do fluido, né? Agora a gente está vendo só as máquinas que fornecem energia para o fluxo, tá? E a primeira parte do curso, né? As turbinas vão ficar lá para o finalzinho do curso, tá? Bom, então agora a gente vai falar da bomba rotativa, né? Das bombas rotativas de deslocamento positivo. Então a primeira é essa, né? Que é a bomba de palheta, que assim como todas as outras, né, de deslocamento positivo, a ideia básica, conceitual, é muito simples, né? Então a ideia aqui, ó, é ter um rotor que o centro do rotor, que, vamos dizer assim, é isso que ele enfatizou aqui, né? Que tem essas palhetas em volta ali, ó, vem palheta, né? Então esse centro aqui, ele está excêntrico, né? Ele está deslocado do centro geométrico aqui da bomba, né? E aí existem essas ranhuras aqui, ó, por onde as palhetas podem deslizar ali. Pode ter uma mola ou elas podem simplesmente irem para a periferia pelo efeito de rotação, né, pela ausência de força centrípeta, né? Então, à medida que a bomba gira... Opa, acho que eu cliquei errado. Então, à medida que a bomba gira, lá, ele marcou, né, o centro, onde o que seria um raio centrado aqui nesse ponto aqui, onde todas as pás convergem, né? Então, olha lá, à medida que ela gira, né, como isso daqui é excêntrico, como esse centro aqui está excêntrico com relação ao centro da bomba, essas cavidades aqui vão tomando, está infecção a mola, né, vão tomando volumes diferentes, ó. Então aqui ele marcou, né, cada cavidade que se forma à medida que a bomba gira. E aí ele marca aqui, ó, como se o fluxo, né, o fluido estivesse vindo de uma região de baixa pressão em azul aqui, né? E aí a bomba captura esse volume e à medida que ela gira, esse volume vai diminuindo aqui, né? Ela captura esse volume, aí vai indo para frente, né? Vai reduzindo, então já vai pressurizando o fluido à medida que ela passa pela bomba e entrega na saída, né, na descarga, com um volume menor, então ela já vai comprimindo. Então, algumas vantagens aí desse tipo de bomba, né? Baixas viscosidades e altas pressões. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ela pode começar esse dry run aqui, é o início dela sem fluido. Ela consegue iniciar a operação ou eventualmente, se faltar fluido na linha, isso não é problema para ela, mas por curtos períodos, né? Porque, de forma geral, as bombas, quando operam sem fluido, sofrem com problema de desgaste, aumento de temperatura.
Mas tem bomba que simplesmente não funciona. A bomba centrífuga, ela não funciona, ela nem consegue aspirar o fluido que está a montante, né? Se não tiver fluido nela. Mas uma bomba de deslocamento positivo normalmente consegue. Normalmente ela consegue criar um vácuo que é grande o suficiente para aspirar o fluido. Uma bomba de rotativa, não. Essas bombas aqui, ela está dizendo que desenvolve bom vácuo, né? São bombas usadas em bombas de vácuo, normalmente. Então, aí, umas desvantagens, complexidade, instabilidade em altas pressões, porque até de se imaginar, né? Ela gira excêntrica ali, então, eventualmente, você pode ter, além da excentricidade, né? Essa diferença de pressão aqui que gera uma força da esquerda para a direita ali, né? Porque aqui a pressão é maior que na saída, né? Na descarga, o que normalmente acontece, né? Na descarga, a pressão é maior que na admissão. E aqui, segundo esse vídeo aqui, né, não é boa para altas viscosidades, fluidos com altas viscosidades. Aqui eu botei algumas soluções de bombeamento, né? Então essa foi a última bomba de deslocamento positivo. Aí aqui o que eu botei foram algumas coisas que eu achei interessantes, né? que não é o dispositivo que fornece energia, vamos dizer assim, diretamente para o fluido, é algum efeito indireto, vamos colocar assim, né? Então, existem várias. Essa aqui, ó, é uma delas, bomba Vortex. Ela tem uma característica que ela não entope, né? Então, ela pode lidar com sólido, líquido, gás e altas velocidades, porque a ideia aqui, ó, é que o impelidor ele não está no caminho do líquido. A gente viu nas bombas, nas turbobombas, né? Que o líquido ele passa por dentro do impelidor. É justamente o impelidor, e a gente vai estudar isso com bastante detalhe hoje, começar esse estudo teórico hoje, né, de como que o impelidor faz a conversão do torque no eixo em quantidade de movimento para o fluido, tá? E como que isso aumenta a pressão do fluido, né? Mas aqui, ó, o impelidor ele não está no caminho do líquido, ele simplesmente induz um redemoinho de baixa pressão. Aí esse redemoinho de baixa pressão, né, esse vórtice que é gerado aqui, aspira o fluido naturalmente e ele vai embora. A vantagem é essa que eu estava falando, você pode ter até partículas macroscópicas aqui relativamente grandes, que não existe problema de entupimento, né? Então olha só, aqui é um videozinho que mostra isso, ó, a bomba funcionando, girando lá, né? E aí aqui essas partículas, né, como sei lá, como se fossem bolinhas de ping-pong, né? Só para ilustrar o efeito que a bomba tem essa capacidade, né? De aspirar e sem causar entupimento, né? De lidar com... Aqui tem alguns outros, né? Se vocês entrarem no YouTube, tem um bocado. E aí a carinha da bomba é mais ou menos essa aqui, né? Lembra muito uma bomba centrífuga, né? Se vocês se lembrarem lá das bombas centrífugas, então tem um motor, aí tem uma série de selo, mancal, um monte de coisa aqui, né? Entre o motor e a bomba em si é isso daqui, né? A admissão e a descarga, tá? Certo? A outra coisa também, uma outra ideia, né, que eu já vi, que é muito usado na indústria do petróleo, na verdade, grande parte dos poços de petróleo no Brasil usam essa técnica aqui de elevação artificial, que é chamado de gás lift. Então, olha só, isso daqui representaria, né, um poço de petróleo, aqui embaixo estaria o reservatório, né, e aí existem umas perfurações aqui na coluna para comunicar com o poço, aí o óleo entra aqui naturalmente. Mas às vezes ele não tem pressão suficiente para subir até a superfície. Então a ideia, né, ou a vazão é baixa, né, ou ela até tem, mas com a vazão baixa. Então a ideia é injetar gás aqui, porque aqui você tem um OGH, né, ainda mais, imagina um poço de 7 mil metros de profundidade, o H é gigantesco, a pressão é muito grande, né. Então, a ideia aqui do pessoal foi injetar gás no espaço anular. O espaço anular é o espaçozinho entre um tubo e outro, né? Então tem um tubo de revestimento aqui, que mantém o poço íntegro ali, né? Muitas vezes você tem uma formação não consolidada, ou até mesmo para manter as coisas limpinhas e isoladas, né? Bom, então aqui seria o revestimento, e dentro do revestimento que vai o tubo que efetivamente produz o óleo, né? Aí o que o pessoal faz? Instala umas válvulas, né? O que eles chamam de mandril de gás lift.
São umas válvulazinhas operadas pela superfície que você controla, então você injeta gás aqui nesse espaço anular e essas válvulazinhas controlam a entrada de gás. O que o gás faz? Ele reduz o peso da coluna hidrostática. Em vez de você ter só fluido, você tem fluido e gás que tem uma massa específica mais baixa. Aqui está aí uma outra esqueminha, né? São dois esqueminhas mostrando a mesma coisa, mas com algumas características diferentes, né? Então, de novo, no reservatório, as perfurações. Aí a gente tem o óleo entrando ali no tubo, né? E aí, ó, daqui para frente, quando tem pode chamar de válvula de gás lift ou mandril de gás lift, né? Então aqui tem a injeção de gás, esse amarelinho aqui que ele diz que é o anular, né? Então essa parte aqui seria a injeção de gás e essa válvula aqui, ó, azulzinha, que permite a entrada de gás. Então daqui para cima, você vê, daqui para baixo é só óleo, né? Daqui para cima você tem o gás também misturado, reduzindo o peso da coluna hidrostática. Então essa é uma outra, seria uma outra solução, vamos dizer assim, né? Bom, aí, ó, da mesma maneira que a gente fez aquela comparação zona geral, né, de vários tipos de bomba, de vários tipos de turbina, a gente vai fazer uma comparaçãozinha crítica, né, de tipos de bomba e entre bombas de deslocamento positivo e turbobombas, né? Então, as bombas de deslocamento positivo têm essas características aqui, né? Então, de novo, né, eu sempre gosto de falar isso, e eu repito isso várias vezes, que tem coisa aqui que é inerente mesmo do dispositivo, mas tem coisa aqui que às vezes, né, tem limite, principalmente nesse gráfico aqui, ó. Aqui a gente está vendo nesse gráfico, na abscissa vazão e na ordenada head, que a gente vai ver que é energia, né? Quando a gente fala de head em metro, isso aqui significa energia que a bomba fornece para o fluido. E se vocês não viram esse Slime McFlow, eu vou falar isso aqui no curso, que existe uma forma de escrever a equação da energia, né, pela a equação da primeira lei da termodinâmica, onde todos os termos de energia têm unidade de metro. Isso é só a gente fazer uma jogadazinha bem simples, que os termos de energia ficam em metro. Então, por isso que normalmente a curva de uma bomba, né, é vazão contra head, né, ou ΔP, né, que você poderia pensar aqui como ΔP. Quanto que é o ΔP que a bomba fornece para o fluido? Mas aí a gente chama isso de head, a gente vai ver por quê, e a unidade é metro, tá? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Mas enfim, isso daqui é a energia que a bomba fornece para o fluido. Então, alternativas e rotativas, né? Então aqui são as de deslocamento positivo, volumétricas, né? E aí as alternativas e rotativas, elas têm a característica, né? A gente viu isso, ela aspira normalmente um volumezinho pequeno de fluido, né? E no movimento alternativo dela, ela vai entregando o fluido ali na descarga, né? Ela aspira na sucção e vai entregando na descarga, normalmente esse volume não é muito grande. E normalmente por uma série de restrições mecânicas, né? Ou seja ele por movimento de vai e vem, no caso das alternativas, ou como a gente acabou de ver, né, que ela tem um excêntrico. Então existe uma certa limitação de rotação, né? Elas não podem girar muito rápido. Então por isso que a vazão dessas bombas não é muito grande. Mas em compensação, a pressão delas é quase que infinito, assim, depende muito mais dos limites de resistência dos materiais que as compõem, né? Que elas são feitas. Então, se você conseguir fazer uma bomba robusta o suficiente, ela passa esse limite aqui fácil, né? Ela pode vir muito mais para cima aqui. Por outro lado, as dinâmicas, né? Aqui teria as dinâmicas, ou turbobombas, né? Centrífugas e helicoidais, né? Elas têm uma característica de ter um ΔP, ou uma energia mediana, elas não conseguem, elas têm uma limitação que a gente vai ver hoje pelo teorema do transporte de Reynolds, uma limitação de conversão de torque em quantidade de movimento angular, que faz com que a pressão, a gente vai ver essas relações todas com mais detalhe, alguns slides para frente, mas é uma característica intrínseca desse tipo de bomba. Ela tem um ΔP máximo e ela não passa disso, nunca. De um certo ponto de vista de segurança, isso não é tão ruim, porque é uma bomba
de deslocamento positivo, ela tem que ter válvula de alívio, tem que ter uma série de cuidados para não ter um acidente. A bomba dinâmica não tem muito esse problema, ela tem um limite intrínseco dela de aumento de pressão. Mas em compensação, né, até de novo, né, pela característica da bomba centrífuga, né, elas têm um limite de vazão muito grande, porque elas giram, não tem muita restrição de rotação, porque normalmente elas são um dispositivo bem enxuto e bem balanceado, então a rotação delas não é muito problema. Então elas podem desenvolver vazões altas. Tá? Bom, então, voltando um pouquinho, né, dando um passinho para trás, né, bombas de deslocamento positivo. Vamos ver aqui as características dela, que a gente viu resumido. Né? A pressão da descarga é proporcional à rotação. Então, quanto mais você aumenta a rotação aqui, de forma linear, nessas bombas de deslocamento positivo, você aumenta a vazão. As bombas centrífugas não. A gente vai ver que existem, inclusive, diversas curvas de comportamentos diferentes de rotação. E existem leis, na verdade, que vão reger essa relação entre pressão de descarga e rotação. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. A vazão média dessas bombas é praticamente constante para diferentes condições. Né? Na verdade, elas têm uma característica pulsátil, ou pulsante, mas, na média, a pressão ajusante influencia pouco na vazão média delas. Então, elas são... a gente vai ver que isso é bom por um lado e ruim por outro. Né? Então, independente do que o sistema demanda de pressão, a vazão dela vai permanecer, a vazão média vai permanecer constante. Uma bomba centrífuga, não. A gente vai ver que existe uma relação íntima e não tem como sair disso. Vazão e pressão estão sempre relacionados. Se mudou a pressão, a vazão muda também. O movimento do líquido e do dispositivo impulsor são iguais, né? Então a gente viu isso em diversos exemplos aí. Normalmente a bomba pega o fluido e encaminha ele até a descarga, né? Pega na admissão e encaminha até a descarga, e o movimento geralmente é o mesmo. Na bomba de deslocamento positivo, o que ocorre é o aumento da pressão, não da velocidade, né? Então você tem o fluido sendo pressurizado diretamente, né? O órgão responsável pelo bombeamento, ele diretamente aumenta a pressão do fluido. Elas podem iniciar o funcionamento sem líquido, porque eventualmente elas vão criar um vácuo suficiente para aspirar o fluido que está a montante, né, atrás da bomba. Não quer dizer que isso seja bom, porque é aquilo que eu tinha falado, né? Uma bomba funcionar sem líquido, às vezes, você pode ter problema de desgaste, atrito, aumento de temperatura. Mas elas conseguem, num curto período de tempo, e até fazer o que se chama de escova, né? Ela começar sem líquido e ela mesma aspirar o líquido e iniciar o funcionamento. Nas rotativas, né, nas bombas de deslocamento positivo rotativa, a vazão é constante no tempo, e nas alternativas a vazão é pulsante no tempo. Tá? Aí nas turbobombas, é quase como se pegar tudo aqui para a bomba de deslocamento positivo que e colocar não né? Então, ó, a pressão de descarga não é proporcional à rotação. Então a gente vai ver que existem leis de similaridade que vão fazer a relação entre pressão e rotação. A vazão varia para diferentes condições. Aqui na bomba de deslocamento positivo a gente diz que é praticamente constante. O movimento do líquido do dispositivo impulsor não é igual, né? Não são iguais. Tá? Acho que aqui seria singular, né? Não é igual. Porque a gente está se referindo ao movimento. Né? O movimento do líquido do dispositivo impulsor não é igual. Aumento de pressão, aí eu risquei aqui, né? E velocidade, então a bomba centrífuga, ela também, e principalmente, né? Na verdade, as turbobombas principalmente aumentam a velocidade. Porque a gente vai ver daqui alguns slides para frente, o aumento da quantidade de movimento angular pelo fornecimento de torque. Então, ela aumenta a pressão e a velocidade do fluido. Elas não podem iniciar o funcionamento sem líquido. Como elas têm um limite máximo de pressão, isso aqui com líquido, né? E a gente vai ver que isso depende muito da massa específica. Como a massa específica do ar é menor, então esse limite de pressão para o ar vai lá para baixo, e aí você não cria
a sucção na entrada, né? Você cria uma pressão na descarga e uma depressão na sucção para fazer para a bomba aspirar o fluido, né? Senão ela nunca aspira o fluido. Então tem uma certa depressão na admissão da turbobomba para ela constantemente estar aspirando o fluido. Se a bomba tiver com ar, essa depressão não é suficiente para aspirar, porque ela tem uma característica de ter uma pressão máxima de funcionamento. Então elas não podem iniciar o funcionamento sem líquido. E a vazão é constante com o tempo, né, pelo próprio princípio de funcionamento. Aqui nas turbobombas, as alternativas, principalmente, né, tinha características de ter vazão pulsante, né, porque por causa daquele movimento sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né. Então, as alternativas, elas têm um movimento pulsante e as rotativas não. Isso daqui é uma comparaçãozinha também bem legal, bem interessante que eu achei, né? Apesar da curva da bomba dinâmica ser um pouquinho diferente, mas tudo bem, essa escala aqui, isso que eu botei, né? A escala não está muito boa, mas vale mais para uma análise qualitativa, não quantitativa. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, no mesmo gráfico, o aumento de pressão, né? Ou head, aquilo que eu estava falando. Então, aqui a gente pode dizer que é o head em metro, a gente vai ver por quê, o ΔP em Pascal, quilopascal, seja qual for a unidade que você está trabalhando, né? Então, o que ele está mostrando aqui são várias coisas que a gente já falou, né? Então, a turbobomba, ó, ela tem uma característica muito forte, e aqui descarga, né? Pode ser metro cúbico por segundo, vazão, né? Aqui seria vazão e a pressão. Então, a bomba dinâmica, as turbobombas, essas são curvas características, a gente vai começar a ver na aula de hoje como que se levantam essas curvas, teoricamente e experimentalmente, tá? Mas isso daqui é uma curva característica de uma bomba, de uma turbobomba, uma bomba dinâmica. Então, à medida que o ΔP, isso aqui é a contrapressão que ela tem que trabalhar ou a contrapressão que ela vai fornecer, é a mesma coisa, né? Se você tem um processo que demanda um certo ΔP, você colocar uma bomba que tem esse ΔP ali, né? Então, essa é a curva da bomba. Se o seu processo demanda esse ΔP aqui, ó, uma bomba dinâmica vai fornecer essa vazão. Se por algum motivo a pressão do processo diminuiu, a vazão também vai variar de acordo com a curva da bomba, tá? Então, é isso que eu estava falando anteriormente. Existe uma relação para as turbobombas de vazão e pressão. E a gente vai começar a ver hoje por que isso acontece. Qual é a característica da turbobomba que faz com que ela tenha essa relação head-vazão. A outra coisa importante que está mostrando aqui, ó, é que quando a viscosidade aumenta, uma turbobomba cai bastante, né, degrada o desempenho dela. Né? Essa é a mesma turbobomba para um fluido de baixa viscosidade e a turbobomba para um fluido de alta viscosidade. Então, como ela tem aqueles caminhozinhos, né, se vocês se lembrarem lá do impelidor, o fluido passa por caminhos eventualmente estreitos, a gente pode ter isso aqui olhando de cima, né, se a gente olhar de lado, o impelidor tem mais ou menos essa forma aqui, então o fluido entra para cá e sai para cá, isso daqui normalmente é da ordem de alguns centímetros, né, ou até milímetros, né. Então, esses caminhozinhos estreitos, com muitas curvas, o fluido sai aqui, a bomba está girando para cá, opa, isso daqui é assim, na verdade. Na verdade, tudo bem. Vou botar ela girando para cá, depois a gente vai ver que existe uma característica importante da direção aqui das pás do impelidor. Mas considerando que ela está girando para cá, ó, então o fluido está saindo para lá, então ele entra, você vê, ele entra axialmente, aí vira 90 graus e sai radialmente, né? Na verdade ele sai aqui num certo ângulo, mas ele faz muitas curvas, então isso faz com que as perdas de carga aqui sejam grandes, né? Então fluidos com alta viscosidade não gostam muito de, ou despendem muita energia na forma de atrito, né? Por causa da viscosidade alta. Vão passar por esses espaçozinhos apertados aqui da bomba dinâmica. Então, uma bomba dinâmica, né, uma turbobomba, ela não gosta muito de fluidos de alta viscosidade, enquanto que uma bomba de deslocamento positivo, ela até gosta. Isso daqui seria a mesma curva, né, vamos dizer assim, o comportamento equivalente a uma bomba de deslocamento positivo, e você observa aquilo que eu estava falando.
Não importa qual ΔP. Vamos pegar essa aqui de alta viscosidade. A vazão está aqui. Se eu diminuir... Vamos pegar aqui o mesmo exemplo que eu peguei da bomba dinâmica, né, da turbobomba. Então, olha só, se fosse essa mesma pressão para uma turbobomba, a vazão estaria aqui. Ó. Se fosse essa daqui, seria a mesma vazão, tá vendo? Entenderam? Então, uma bomba de deslocamento positivo não tem muita variação da vazão contra o que o sistema demanda. Tá? Então, essa é uma característica da bomba de deslocamento positivo. E ela gosta muito de fluidos com alta viscosidade, porque você tem poucos vazamentos. Por exemplo, aqui, ó, na bomba de palheta que eu tinha mostrado, eventualmente, como essa região aqui é de alta pressão, deixa eu parar aqui no momento final aqui do vídeo, como essa região aqui na saída, na descarga de alta pressão e na entrada de baixa pressão, eventualmente você tem fluido que quer voltar pelo espaçozinho aqui, né? Eventualmente esse raspador aqui não é muito eficiente, você pode ter uma condição de escorregamento ali no sentido da região de alta pressão para a região de baixa pressão. E quase todas as bombas, a de engrenagem também pode acontecer isso, quase todas as bombas de deslocamento positivo têm essa característica. Quando a gente está com fluido de alta viscosidade, a tendência dele passar por esses espaçozinhos apertados é menor. Então, por isso que bombas de deslocamento positivo, né, elas, de forma geral, são mais eficientes bombeando fluidos de alta viscosidade. Tá? Agora, o problema dela é esse, né, que eu estava falando. Não existe limite para pressão. Ela vai embora, ela vai fornecendo pressão. À medida que o sistema vai demandando, ela vai fornecendo pressão. Então, ela precisa de uma válvula de alívio para não ter nenhum problema na linha, né? Isso aqui é uma questão de segurança, né? Precisa de uma válvula de alívio para não arrebentar alguma coisa ali no processo. Tá? Então, ela pode demandar altíssimos torques lá para o motor elétrico, né? Queimar o motor, enfim. Então, tem sempre essa questão de segurança, tá? Beleza? Então, a gente terminou essa parte de introdução, né? As turbobombas, classificação e característica geral das bombas. E aí, agora, a gente vai entrar, de fato, na questão das curvas teóricas e experimentais das turbobombas. Essa aqui é o começo, né, da maior parte do curso, na verdade. A gente vai ficar um bom tempo do curso falando das características das turbobombas, pelo tratamento analítico que a gente consegue fazer, pela característica que ela tem de funcionamento. A gente consegue, tem muita coisa interessante que a gente consegue calcular, na verdade, né? Usando o conceito que a gente aprendeu. Então, essa é a maior parte do curso, né? Depois, isso daqui é usado também no estudo das turbinas. Tá? Bom, então o que a gente vai ver é os detalhes, né, do princípio de funcionamento das turbobombas, em particular a centrífuga pura ou radial, né? É a que a gente mais vai se interessar aqui, que é aquela que o fluido entra, né, que a descarga está a 90 graus, desculpa, a sucção aqui, ó, sucção está a 90 graus com a descarga. Então aqui, né, essa é a bomba centrífuga pura ou radial, né, porque tem algumas, como a gente viu, a descarga pode estar num certo ângulo, que não é 90 graus ali, com a descarga e a sucção podem estar em um certo ângulo. A gente vai, de forma geral, estar mais interessado nessa daqui, que todos os livros textos, na verdade, né, partem dessa análise, tá? E aí a gente vai levantar as curvas características, né, teóricas e ideais. Né? As ideais, aquelas que não envolvem perdas, né? E aí depois as curvas reais vão ser obtidas, levando em conta todas as perdas, né, em função da configuração desse tipo de sistema. Então agora, né, de acordo com aquele nosso fluxogramazinho, a gente está aqui e a gente vai ficar grande parte do curso aqui, na bomba centrífuga pura, né? Certo? Que é esse dispositivo aqui, né? A gente vai estudar a teoria do impelidor, como que o fornecimento de torque aqui de eixo
varia a energia, né, a quantidade de movimento angular do fluido, e isso fornece, e aí essa variação fornece energia para o fluido. A gente vai ver como que a mágica se processa aqui dentro do impelidor, né? Ao girar, como que ele faz isso, tá? Bom, então o que a gente vai ver agora, né, nesse ponto, são detalhes adicionais desse conjunto impelidor-carcaça, né? Na parte introdutória do curso a gente viu, eu mostrei essa imagem até, inclusive, né? Enfatizei anteriormente que, na verdade, a bomba está daqui para frente, daqui para trás são acessórios necessários para o funcionamento dela, os selos, os mancais, aqui o acoplamento com o motor elétrico, eventualmente. Mas todo conceito de fornecimento de energia da bomba acontece entre a sucção aqui, né, e a descarga aqui na saída da bomba, que é o flange de sucção e aqui é o flange de descarga. Aí ali está o impelidor visto numa vista lateral, aqui uma vista frontal, né? E aí a gente tem o impelidor girando, ele joga o fluido aqui para a periferia e ele é encaminhado para a saída, tá? Então a gente vai ver como que isso se processa, né? Bom, então, a primeira coisa, aquilo que eu comentei, né, ele tem que estar inteiramente mergulhado em líquido. E aí a rotação faz com que o líquido se desloque em direção à periferia, né? Então a gente tem aqui um impelidorzinho fechado, e aí ele gira, né, nessa direção aqui que está mostrando, e aí o fluido vai para a periferia. Aqui estaria um aberto, né? A gente falou também que uma característica aqui é que no impelidor aberto, por exemplo, ele é menos eficiente, mas ele lida melhor com sólidos, tem menos problemas de entupimento. Aí, ó, esse deslocamento ele provoca um vazio na região central do impelidor, ele provoca uma região de baixa pressão aqui no olho do impelidor. Aqui é o olho do impelidor, que é a entrada, né, a região da entrada do impelidor. E aí ela é naturalmente preenchida pelo líquido montante. Então, à medida que ela gira e ela expulsa o fluido para a periferia, aqui cria nessa regiãozinha aqui, né, cria uma regiãozinha de baixa pressão que ele aspira o fluido que está vindo a montante lá. Então, e aí, o que faz aumentar a pressão à medida que ele vai para a periferia, né? É o formato do impelidor. Observa que a área aqui vai aumentando. Então a gente sabe lá por Bernoulli que quando a área aumenta, a velocidade diminui e a pressão aumenta, né? Se a gente tem o ponto 1 aqui e o ponto 2, a área 2 é maior que a área 1. V2 é menor que V1 e P2 maior que P1, lá por Bernoulli, né? Mas, na verdade, isso é um fenômeno que acontece, né, no impelidor, mas, globalmente, o maior aumento de pressão não se dá aqui no impelidor. Ele se dá na carcaça, né? E principalmente nesse tipo de carcaça aqui, ó, que tem esse formato de voluta aqui, tipo um caracol, né? Então, na verdade, essa primeira parte aqui não é para aumentar a pressão, é só para balancear os esforços radiais. À medida que o impelidor vai girando, você vai colocando mais líquido aqui na periferia, né? Então, isso vai fazendo com que você tenha mais massa ali e, eventualmente, você poderia ter um desequilíbrio radial se ele fosse com o mesmo diâmetro, e aí ele está expulsando mais massa, né? Então, você tem um esforço maior para expulsar o fluido, onde tem, eventualmente, mais... você tem mais massa jogando no mesmo volume, né? Então você pode ter problema de desequilíbrio radial. Mas, na verdade, o que acontece é que aqui, ó, de novo, né, se a gente colocar aqui um ponto 1 e um ponto 2 aqui, a área 2 é maior, né? Então a pressão 2 aqui é maior. Então o maior aumento de pressão ocorre aqui nessa região, tá? Essa regiãozinha aqui é onde ocorre o maior aumento de pressão. Ela já se dá de alguma forma aqui na saída do impelidor, mas a maior parte é aqui na saída da carcaça. E aí, ó, alguns detalhezinhos adicionais, ó, do impelidor, né? Então a gente tem aqui o diâmetro do impelidor, as pás, né, do impelidor, o olho ou a entrada de água e a espessura. Se a gente aumentar a espessura, a gente aumenta a vazão, né? Porque a gente aumenta a área aqui de saída do fluido.
Se a gente aumentar o diâmetro, a gente aumenta a pressão. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, na aula de hoje ainda, que o raio aqui, ó, o raio do impelidor, tem tudo a ver com a quantidade de movimento angular, com a relação entre o torque fornecido pelo eixo aqui, né, aqui tem um eixo acoplado no impelidor, então tem torque sendo fornecido. Então, quanto maior o raio, maior é a conversão de torque em quantidade de movimento angular para o fluido. Tá? Então, quanto maior, quando a gente aumenta o diâmetro, a gente aumenta a pressão também. E quando a gente aumenta a rotação, a gente aumenta a vazão e a pressão. Os dois são proporcionais à rotação. Tá? A gente vai ver isso também com detalhe na parte numérica, né? Quando a gente começar a analisar numericamente essas coisas. Então, a rotação aumenta a vazão e pressão do escoamento. O que a gente pode ter aqui também é uma bomba em mais de um estágio, por exemplo, 2 em série aqui, ó. E aí o que são 2 estágios em série, né? É pegar a descarga de um estágio e colocar na sucção do outro. Então aqui a gente tem um ΔP e aqui a gente vai ter outro ΔP, certo? Então é 2 vezes a pressão com a mesma vazão. A vazão não varia, né? Porque as áreas aqui são todas... quer dizer, a gente não tem nenhum aumento de área nem nada, é tudo igual ao que saiu do estágio anterior. Então a vazão é a mesma. E aí, né, uma bomba de mais de um estágio, que a gente tem é o número de estágios vezes a pressão produzida em um estágio. É assim que a gente consegue, né, o ΔP global, vamos dizer assim. Professor? Opa! O tá falando, essa questão do estágio é o número de impelidores, no caso? Isso, eu vou mostrar uma foto de uma bomba com mais de um impelidor. E aí, na verdade, se vocês olharem na aula lá de introdução, tem uma bomba centrífuga submersa, ela tem um monte de estágio colocado em cima da outra. E eu vou mostrar uma aqui, o caso de uma bomba... Você pode colocar várias bombas, uma atrás da outra, dá no mesmo, tá? Você botar bombas em série, ou na mesma bomba você colocar estágios em série, tocadas pelo mesmo motor elétrico. Essa era a pergunta? Sim, era essa. Obrigado. Tá? Eu vou mostrar uma foto aqui de uma bomba com vários estágios em série. Alguns slides para frente. Bom, então aqui, né? Então o formato involuta serve para acomodar o fluido que está sendo descarregado pelo impelidor. Então aquilo que eu falei, né? À medida que o impelidor vai girando, você tem mais massa sendo entregue aqui. E aí o impelidor, a carcaça vai aumentando para não ter esse desbalanceio radial, né? Você vai aumentando a área e aí você vai aumentando a massa que vai sendo descarregada. Então esse formato aqui serve simplesmente para fazer não existir um esforço radial aqui, né? Algum esforço que o eixo sofra ali radialmente. Então, essa primeira parte da bomba, da carcaça, né, é simplesmente para fazer esse balanceamento de força. Então, o que eu comentei, né? O maior aumento de pressão é nessa parte difusora aqui. E essa configuração é majoritariamente usada em bombas de simples estágio, né? Então, eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, eu acho, uma bomba de mais estágio. Aqui, ao longo do curso, ó, a gente vai ver lá para frente, eu já mostrei de forma introdutória ali atrás, né, uma curva ré de vazão, ou ΔP vazão, tanto faz, o que vocês preferirem. Ela tem essa característica aqui. Essa é uma característica de uma curva de uma bomba. Ela pode ser flat, né, ou constante, mas de forma geral, ela tem essa forminha aqui. Agora, tem uma questão muito importante. Ó. A gente vai ver mais para frente que existe, toda turbobomba, ela tem uma faixa de operação, por uma série de motivos. E eu vou colocando aqui, como isso acaba ficando espalhado um pouco ao longo do curso, e aí também, depois eu junto tudo isso num slide só, mas essa faixa de operação que as turbobombas têm, e aí ela tem um desgaste muito grande se operar fora da faixa de operação, se deve por vários motivos. Um deles é essa questão aqui, ó, o formato involuta da carcaça, ela é projetada para acomodar uma certa vazão de fluido. Se você aumentar ou diminuir a rotação da bomba, ou fazê-la funcionar numa vazão maior, num ΔP maior,
tudo que você projeta para evitar esforço radial aqui acaba acontecendo. Então, por exemplo, se ela está rodando muito devagarzinho, a gente vai ver que tem uma relação entre vazão e rotação, e aí a vazão é muito baixinha, você pode estar aqui nessa região, e aí você tem eventualmente um desbalanceio radial para algum lado, sei lá, chutei para cá, tá? Ou se ela está girando muito rápido e a vazão aumenta muito, você pode ter um desbalanceio radial para lá, eventualmente. Então, essa questão do projeto, né, ou do fato da carcaça ser projetada para anular os esforços radiais, com essa forma específica, faz com que ela tenha uma faixa de funcionamento. Você não pode trazê-la para uma região de vazão muito alta, nem de vazão muito baixa. As bombas, nem de pressão muito alta, nem muito baixa. Porque isso ocasionaria, né, porque o ΔP está relacionado com a vazão aqui, a gente vai ver isso mais para frente, isso ocasionaria um desbalanceio radial aqui no impelidor e aí esforços lá atrás, vocês lembrarem, né, todo o eixo da bomba está conectado lá com, aqui ó, todo o eixo da bomba tem lá seus mancais, tem selo aqui, eventualmente esse selo sofre algum esforço que ele não está projetado para suportar, certo? Então, todos os esforços radiais da bomba são projetados para uma condição de vazão. Esse formato aqui é projetado para uma condição de vazão. Se ela está fora da condição de vazão, e vão surgir, vão ter outros motivos ao longo do curso, né, que fazem com que as bombas tenham uma faixa de operação ideal, né? Então aqui ó, faixa de operação, tá? Bem, às vezes é estreita, às vezes é um pouquinho mais larga, mas toda bomba centrífuga tem uma faixa de operação. E esse daqui é um dos motivos, tá? Bom, uma outra configuração, né, se a gente não quiser fazer a carcaça involuta, é a pá difusora, então usada em bombas de múltiplos estágios. Acho que esse slide já apareceu anteriormente, mas tudo bem, nunca é demais relembrar, né? Nesse caso, o equilíbrio radial naturalmente é obtido, porque a gente tem aqui o fornecimento de pressão nessa região aqui, ó, e aí a gente pode fazer centralizar ela aqui e fazer uma carcaça simétrica, né? Uma carcaça simétrica ali com relação ao impelidor, tá? Então aqui são várias configurações diferentes. Ela tem uma série de vantagens, né? Você tem um espaço menorzinho, mas ela é mais cara. Você tem que ficar usinando, projetando cada um desses espaçozinhos aqui. Aqui, ó, essa daqui eu acho que foi o Rodrigo que perguntou. Essa daqui é uma configuração de vários estágios. Isso é uma bomba centrífuga submersa que é usada na indústria de petróleo. Então, ela já tem nela essa é uma configuração ela não é involuta, né? Então a gente tem o impelidor girando. É difícil de ver aqui, porque isso é um corte, né? Às vezes o corte você vê detalhes interiores, mas fica um pouco mais difícil de ver porque está cortado, justamente porque está cortado. Aqui é o impelidor inteiro, talvez a gente tenha uma ideia melhor aqui, ó. Aqui é a saída, tá vendo? E aí ele vem aqui diminuindo aqui. Isso daqui é um encontro da pá do impelidor com a parte superior ali, ó. Então o canal, aqui eu tô riscando aqui na interface, né, do teto com a parede da pá, né? Então aqui ela vem aumentando a área aqui, tá? É como se a gente estivesse vendo de cima isso aqui, ó. É isso que a gente está vendo aqui. Então, essa configuração aqui, para economizar espaço, né, o fluido sai daqui, aí depois é encaminhado para a parte estacionária, que está aqui, ó, aqui em cima ela é inteira. Então, ela é encaminhada para cá, para essa parte estacionária, que aumenta também a área, que aí ela vai lá para cima, né? Então, aqui, ó, está cortado aqui, ele sai, passa pela parte estacionária, vai para a parte rotativa, e aí vai subindo aqui à medida que vai ganhando pressão. E cada estágio, né, cada conjunto impelidor-difusor aumenta um ΔP. Isso daqui é um conjunto. Isso é um conjunto. Aqui aumenta um ΔP. Aqui tem outro conjunto cortado. Aumenta ΔP aqui, certo? Aqui tem outro conjunto cortado, aumenta um ΔP aqui, tá? Então, cada conjunto impelidor-difusor, ele tudo está ligado no mesmo eixo e tudo está interconectado, né? Aqui está o caminhozinho do fluido nesse esquema aqui, ó. Ele sai do difusor, vai
para o impelidor, aí sai do impelidor, vai para o difusor, vai para o impelidor, e cada conjunto desse ele ganha um pouquinho de ΔP, tá? Certo? Então, isso daqui é colocado lá no fundo do poço, aí você liga e ela vai... Claro que você tem que, proporcionalmente a esse ΔP, claro que quanto mais ΔP, mais torque você tem que fornecer no eixo aqui, né? Se você tiver só um desse, só um conjuntozinho, fornecendo só um ΔP, você tem um certo torque. Se você tem 3 vezes o ΔP, você tem um torque maior, tá? E aqui está uma bomba modular, né? É uma bomba de vários estágios aqui, ó. Que eventualmente, pelo que eu vi da figura, na verdade eu tirei isso da internet, né? Parece que você consegue desaparafusar aqui e aqui, ó, e aí colocar mais um estágiozinho, né? Você acopla ali outro estágio, aí o fluido entra por aqui, né? Entra aqui no olho do impelidor e vai passando, e aqui, ó, a gente tem cada estágiozinho desse aqui, a gente tem um ΔP, né? Entre as distâncias aqui entre os olhos, entre o do impelidor. A gente tem um impelidor e um difusor, um impelidor e um difusor. Então, aqui a gente tem uma bomba de múltiplos estágios e modular. E aí, claro que o motor elétrico que tiver acoplado aqui, ele tem que fornecer o torque proporcional ao ΔP, a quantidade de estágios que você eventualmente coloque aqui coloca aqui na bomba, tá? Certo? Beleza? E aí tem a questão do eixo também, né? Como você faz com o eixo? Tem que trocar isso que eu coloquei aqui, ó. Acho que eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, mas aí você tem que colocar um eixo maior também, né? Mas não sei, na prática realmente eu não sei. Foram coisas que vieram na minha cabeça quando eu vi esse dispositivo. Mas com certeza o torque do motor você tem que mudar, né? O eixo também, claro. Você vai aumentando a bomba ali, a menos que você deixe uma folgazinha, um eixo exposto aqui, sei lá, que aí você consegue ir empurrando isso tudo aqui para frente, né? E aí essa folguinha aqui vai ficando menor, não sei. Aqui está parece que são um mancal de rolamento, né? Eventualmente algum selo aqui, deve ter mancal para ali também, tá? Então isso daqui seria uma configuração modular, né? Um exemplo de uma bomba de vários estágios, que é exatamente a mesma coisa que a gente pegar uma bomba, né? Você tem aqui um fluido, né? Aí passa por uma bomba, e aí ele sai dessa bomba e entra em outra bomba. Isso daqui tem uma vantagem, né? Se esse motor falhar, você pode fazer um bypass aqui e continuar usando essa bomba. Se esse motor aqui dessa bomba falhar, você tem que trocar o motor e tudo para, né? Aqui você ainda tem uma certa flexibilidade. Você pode querer também desligar a bomba aqui para variar o ΔP, se o seu processo variar, né? Você pode ter uma certa flexibilidade quando você tem mais de uma bomba. Pode ter uma válvula aqui, né? Aí, numa operação normal, você fecha a válvula e aí você tem esse 2 ΔP aqui, né? E aí, se o seu processo, por algum motivo, demandar menos pressão, você desliga a bomba, vai lá e faz o seu bypass aqui e só funciona uma bomba. Aqui não tem jeito de você fazer bypass aqui, né? Tá? Então, tem vantagens e desvantagens, né? Nunca existe a solução que só te dá vantagem. Você sempre tem alguma desvantagem em alguma opção que você venha fazer, tá? Bom, estamos com quase 50 minutos de aula, só para não cortar essa parte agora que é importante, que aí a gente vai até o fim, ó, são 8h49 aqui no meu relógio, 9 horas a gente volta, porque aí a gente termina a aula, né, pega essa parte aqui, que é justamente a parte conceitual, teórica, da conversão do torque do motor elétrico em quantidade de movimento angular do fluido, como que isso vira pressão, como que isso faz a pressão do fluido aumentar. Tá? Então, às 9 a gente volta e aí pega daqui até o final da aula, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.